pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Expedito para mais um vídeo de matemática, de geometria analítica, e o assunto de hoje é o ponto médio de um segmento de reta, ok? Como se calcula o ponto médio e como se representa ele no plano cartesiano. Bom, o ponto médio de um segmento de reta nada mais é do que o ponto em que se separa o segmento em duas partes com medidas iguais, tá? Então você tem aqui o ponto A, você tem o ponto B, e o ponto médio é aquele ponto central que separa os dois pontos em partes iguais. Vamos ver isso no cálculo, como é que funciona. Tá? A formulazinha para calcular o ponto médio é xm, que é igual a xa mais xb sobre 2, ym, que é igual a ya mais yb sobre 2. Lembrando que esse a e esse b aqui pode ser 1, pode ser 2, tá? Para indicar quem é o primeiro e quem é o segundo x, quem é o primeiro e quem é o segundo y. Bom, então analisando aqui, a pergunta, essa questão caiu na PUC do Rio de Janeiro, onde dizia o seguinte: seja o ponto A e B, os pontos 1 e 1, 1,1, nesse caso aqui é o ponto A, e 5,7, que esse é o ponto B, no plano, o ponto médio do segmento AB é. Aí tem aqui as opções de marcar, tá? E vamos agora aprender como é que se calcula. Primeiro, eu vou pegar a primeira formulazinha aqui, ó, que é xm, que é igual a xa mais xb sobre 2. Então, xm será igual. Primeiro, quem é o primeiro x, que é xa, quem é o segundo x, que é o xb. O primeiro x aqui é quem? 1. O segundo x aqui é quem? 5. Então, vai ser 1 mais 5 dividido por 2. 1 mais 5 é 6, dividido para 2 dá 3. Então, eu já achei o valor de x. O mesmo processo eu vou fazer para achar o valor de y. Vou chamar agora de ym. Aí eu pergunto a vocês, quem é o primeiro y? 1, né? É 1. Quem é os mais, né? Que é a operação que é mais na formulazinha. Quem é o segundo y? 7. Está aqui, dividido por 2. Então, 1 mais 7, 8. Dividido para 2, 4. Então, o meu ponto médio será 3, que é x, e 4, que é y. Então, é assim que se calcula o ponto médio de um segmento de reta. Mas vamos imaginar que você precisa representar esse ponto no plano cartesiano, ou que você está fazendo uma prova e lá está o gráfico do plano cartesiano lá, prontinho, e você tem só que identificar aonde está o ponto médio. Bom, primeiro você vai fazer o plano cartesiano, já fiz ele aqui já para ficar bem específico, para não perder muito tempo no vídeo, e vamos analisar aqui então, passo a passo, como é que foi feito. Primeiro eu achei o valor eu exemplifiquei aqui os valores do ponto A, que é 1 e 1, observem x1, y1, então esse aqui é o ponto A. Depois eu fui no ponto B, que é 5 e 7, x é 5, y é 7, achei o ponto B. Então, aqui está um ponto, aqui está outro ponto. Isso aqui, esse espaço aqui entre um e o outro, nós chamamos de segmento de reta, tá? E eu quero saber exatamente o ponto central aonde divide esses dois pontos, que é chamado de ponto médio. Para isso, eu tenho que pegar esse ponto médio que eu achei aqui e representar ele no plano cartesiano. Aí eu vim aqui, coloquei o valor de x, que é 3, o valor de y, que é 4, ok? Tracei os pontos, perceba que esse aqui, ó, é o ponto médio, ou seja, é o ponto que divide os dois lados. Então é assim que se representa o ponto médio no plano cartesiano. A sugestão aqui para cada questão que nós fizermos aqui, você faça aí o gráfico, o plano cartesiano e represente esses pontos aqui, ok? Bom, vamos para a questão 2. A questão 2 diz assim: determine o ponto médio de um segmento AB em que, aí tem aqui, A é 3 e 2 e B é 9 e 8. Então eu tenho o ponto A e tenho o ponto B e eu quero calcular então esse ponto médio. Então primeiro, xm, quais são os valores de x? 3 mais, outro valor de x? 9, dividido por 2. 3 mais 9 dá 12, dividido para 2 dá 6. Então já achei o valor de xm. Agora eu vou achar o valor de ym, que é o mesmo procedimento.
Qual que é o valor do primeiro y? 2. Qual é o valor do segundo y? 8. Dividido por 2. 8 mais 2, 10. Dividido para 2, 5. Então, o meu ponto médio nada mais é do que 6 e 5. 6 e 5. Então, qual vai ser a opção de marcar aqui? A letra B. Ok? Igual era na questão 1. Na questão 1 era de marcar também, nós já somos 3 e 4. Nesse caso aqui era a opção, a letra A, que não tinha marcado, tá? Aproveitando para marcar. Então, veja que não é difícil, tá? Como eu já falei, caiu na PUC, essa aqui caiu na FMU de São Paulo. Então, cai em vestibular, cai em concurso. E olha só o tanto que é fácil a partir que você aprende e sabe diferenciar e calcular esse valor de x, valor de m, para identificar então o ponto médio. É muito fácil, tá? Então percebam que não há dificuldade nenhuma. A questão 3. As coordenadas do ponto médio do segmento com extremidades. Está aqui o ponto A. A extremidade do ponto A é 5 e menos 2. A extremidade do ponto B é menos 1 e menos 4. Calcule o ponto médio. Bom, já sabendo como calcular o ponto médio, que é, primeiro, achar o valor de x, que eu chamo de xm, que é o primeiro valor de x, né? Quem é o primeiro valor de x aqui? 5. Quem é o segundo? Menos 1. Então é 5 mais... Agora perceba que esse valor aqui é negativo, é menos 1. Mas tem um sinal da fórmula que é mais. Então é interessante você colocar separadinho aqui, para não ficar estranho o cálculo, tá bom? Senão você ia pôr mais e o menos junto. Então é 5 mais menos 1. Bom, resolvendo isso aqui, fica 5 mais vezes menos 1, dividido por 2. 5 menos 1, 4. 4 dividido para 2, 2. Então achamos o valor de xm. Agora vamos achar o valor de ym. Ym será igual a menos 2, está aqui, que é o valor de y, mais menos 4. Menos 4. Dividido por 2. Onde ym será igual a menos 2, mais vezes menos 4, dividido por 2. Então, ym será igual a, regra de sinais, sinais iguais, somamos e conservamos o sinal. Então, fica menos 6 sobre 2. Então, ym será igual a menos 6 dividido por 2, dá menos 3. Então, o meu ponto médio será 2, tá? E menos 3. Qual vai ser a opção de marcar? 2 e menos 3, a letra D. Viu como é fácil calcular o ponto médio? Tá? Vamos fazer mais algumas questões em seguida do mesmo tema. Vamos então fazer agora a questão 4. Dado um segmento de reta A e B, cujas extremidades estão nas coordenadas A, que é 1 e 3, B, que é menos 5 e menos 6, quais são as coordenadas do seu ponto médio? Nós temos aqui as opções de marcar. Vamos calcular então. Primeiro eu vou achar xm, tá? Xm vai ser o quê? O primeiro valor de x, que é 1, mais o segundo valor de x, que é menos 5. Tá aqui, dividido por 2. Então, xm será igual a 1, mais vezes menos é menos, dividido por 2. Então, xm será igual a 1 menos 5 dá menos 4 sobre 2. Portanto, xm vai ser menos 2. Tá aqui. O mesmo procedimento para achar o valor de ym. Tá? Qual é o primeiro valor de y? 3. Qual é o segundo valor de y? Menos 6. Dividido por 2. Então, ym será igual a 3 mais vezes menos 6, dividido para 2. Então, ym será igual a 3 menos 6, dá menos 3 sobre 2. Então, nós achamos aqui menos 2, xm, e achamos ym menos 3 sobre 2. Só que perceba que nós não temos nenhum resultado que termina em fração.
Então, quer dizer então, que eu vou ter que transformar essa fração em um número decimal. Então, y será igual a ym será igual a menos 3 dividido por 2 dá menos 1,5. Aqui, menos 1,5 e menos 2 é a resposta. Primeiro x, depois y. Então, nessa sequência aqui, a resposta certa vai ser menos 2, que achamos xm, e menos 1,5, portanto, é a letra B. Então, temos que prestar bastante atenção nas opções de marcar para não cometer erros, né? Olha só, negativo, negativo. Aqui temos a mesma resposta, só que positivo, positivo, ok? Bom, a questão 5, né? Questão 5 caiu na Unicruz, Rio de Janeiro, onde diz que o ponto médio do segmento menos 3,7 e 11,15 é. Aí temos as opções de marcar aqui. Podemos chamar esse ponto aqui de A e podemos chamar esse ponto aqui de B ou M, N, tanto faz a letra, contanto que seja um segmento de reta, tá? Um ponto A e um ponto B, um ponto M, um ponto N e assim sucessivamente. Bom, vamos calcular então o valor de xm, tá? Eu tenho aqui xm, que vai ser igual a menos 3 mais 11 dividido para 2, ó, menos 3 é o primeiro x e 11 é o segundo x. Calculando aqui fica 11 menos 3, fica 8 sobre 2, que vai dar 4. Então, 8 dividido para 2, 4, achei o primeiro valor, que é o xm. O ym, tá? Eu vou calcular agora, vai ser o primeiro y, que é 7, mais o segundo y, que é 15, dividido para 2. Bom, então eu tenho aqui 7 mais 15, 22. 22 dividido para 2 é 11. Então eu tenho o valor 4 e o valor 11. Então a resposta certa vai ser a letra E, onde x é 4 e y é 11. Cuidado para não confundir. Eu tenho aqui 11 e 4, mas 11 é y e 4 é x. Então a resposta certa, em ordem respectivamente falando, é a letra E, 4 e 11. Bom, a questão 6, ela caiu na Universidade Estadual do Ceará, tá? Onde já afirma já qual é o valor do ponto médio. Diz que o ponto médio é 2,5, 2 e 5, aliás. Então 2 e 5 já é o ponto médio. Então eu não quero achar mais o ponto médio. Agora eu quero achar o valor de y e quero achar o valor de x. É o processo contrário. Então vamos resolver isso? Bom, primeiro, quando montamos a fórmula aqui, ó, xm, que é igual a xa mais xb dividido por 2, então eu pergunto a vocês, que informação eu já tenho? Eu já tenho xm, tá? Quem é o xm aqui? Quem é o x? É o 2. Então aqui vai ser 2, que é igual a... Aí analisando aqui, ó, eu tenho xa? Tenho xa, que é quanto? 5. Mas eu tenho xb? Não, eu não tenho xb. Então é quem? X mais x dividido por 2. Quando não tem nada aqui, geralmente eu coloco 1 só para me visualizar a multiplicação que eu vou fazer. Ok? Então vamos lá. Então eu tenho aqui o ponto médio, que já é 2, né? Eu tenho aqui o valor de x1, o x2 dividido para 2. Então vamos lá. Primeiro, 1 vezes 5, 5, né? 1 vezes x, x, que vai ser igual a... aqui eu pego agora 2 vezes 2, 4. Beleza. Isolamos, isso aqui nada mais é do que uma equação do primeiro grau, né? Isolamos o x, ó. Isolamos o x. O 4 permanece após a igualdade. Quem vai para lá trocando o sinal? O 5. Então fica menos 5. Então x é igual a menos 1. Olha, tem um 4 menos 5, fica menos 1. Achamos esse valor aqui, ó, menos 1. Agora vamos para o ym. Jogamos a formulazinha aqui, ó, ym é igual a ya mais yb dividido por 2. Então, ym será igual. Quem é ya? Primeiro, voltando aqui, consertando aqui, eu já tenho y, né?
o ponto médio de ym, que é quanto aqui? 5. Eu já tenho esse valor do ponto médio aqui. 5, y é 5. YA eu tenho? Não, não tenho YA. Então eu vou chamar de Y mesmo, tá aqui. Eu tenho YB? Tenho. Quanto que é? 7. Então mais 7 dividido por 2. Lembra quando eu falei para não ter nada embaixo, a gente põe 1 só para visualizar a multiplicação cruzada, a regrinha de 3, a regrinha, né? Olha só. 1 vezes y, tá? 1 vezes 7, 7, igual a 5 vezes 2, 10. Percebam que eu multipliquei cruzado aqui, ó. 1 vezes y. 1 vezes 7, 7. Agora eu vou para o outro extremo. 2 vezes 5, 10. Isola a variável, y, vai ser igual a 10, que já estava após a igualdade, menos 7. Y vai ser igual a 10 menos 7, 3. Então, eu tenho aqui menos 1, que é o valor de x, e 3, que é o valor de y. Tá, mas nas opções de marcar, eu tenho 1, 2, 3, 4. Vamos ler a pergunta corretamente, vamos interpretar o que está pedindo. Está pedindo aqui, ó, o valor de x mais y. Então, x é quanto? Menos 1. Mais y, que é 3. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal maior. Eu tenho 3, eu tiro 1, fica 2. Então, a resposta certa é a letra B. Viu como é fácil? Então tá aí uma explicação bem clara, bem tranquila, como se calcular o ponto médio de um segmento de reta, ok? Tomara que vocês tenham gostado. Não deixem de compartilhar os vídeos, tá? De apertar o sininho e até o próximo vídeo.